Salve, salve, amigo raizeiro, amiga raizeira, São Paulinos de todo o país, de todo o planeta. Satisfação gigante falar com os amigos tricolores, meus queridos amigos, aqui no São Paulo Raiz, com Rony Altieri. Muito bem, eu fosse o Diniz, se eu fosse Fernando Diniz, pelo menos por um dia, na reapresentação do São Paulo, eu com certeza faria um discurso para que a gente pudesse, de alguma forma, ver quem realmente está disposto a jogar futebol em 2020, né? Olhar na cara de cada jogador e entregar para esse jogador a responsabilidade por trazer para o São Paulo um título nesse 2020. Cada jogador, pelo salário que ganha, pelo nome que tem, por tudo aquilo que a torcida e a coletividade São Paulina espera dele, tem a obrigação de nos entregar um título no ano de 2020. Pelo menos um título, não é? Então, assim, chegou a hora da vontade, chegou a hora da determinação. Eu costumo dizer, e nos últimos anos eu tenho dito isso até demais. Se falta técnica, se falta tática, você tem que, de alguma maneira, entregar vontade, entregar disposição. Isso é uma obrigação que o jogador São Paulino tem quando vem vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube, quando está em campo no Morumbi, quando está em campo no Mineirão, no Maracanã, enfim, em qualquer lugar que o São Paulo jogar. Essa é a obrigação, é isso que nós esperamos de cada um desses jogadores. Bom, acompanhamos ontem o sorteio da Libertadores, que legal, é emocionante, é gostoso você poder voltar à Libertadores, por tudo aquilo que ela representa, por tudo aquilo que ela representa ao São Paulo Futebol Clube, por tudo aquilo que a gente sente de emoção quando o São Paulo disputa uma Libertadores, por tudo aquilo que ela traz financeiramente para o São Paulo, seja pela participação, seja pela renda na partida, seja pela publicidade, seja pela venda de camisa, né? Então, assim, o dinheiro de alguma forma entra para o São Paulo de uma maneira bastante abundante até, né? Interessante, porque o São Paulo precisa de grana, o São Paulo tem um monte aí de problema, um monte de coisa para resolver de conta, e a Libertadores, de alguma maneira, ela permite isso ao São Paulo. Muito bem, colocado essa parte de lado, o que a gente espera da Libertadores? Não, é o seguinte, amigos, eu não tenho medo, cara, eu não tenho receio, nós vamos pegar o River Plate, nós vamos pegar... Eu estava acompanhando alguns amigos, e veja bem, quando eu coloco essa situação, eu nunca critico a opinião das pessoas, cada um tem o direito de opinar da maneira que ele entende mais adequado. Só que nesse caso, a gente vê muito mais, como é que eu vou dizer para vocês, o pessimismo, que na verdade, se tratando de São Paulo, é realidade, né? É realismo mesmo, do que um otimismo, sem que ele seja um otimismo barato. É sempre importante a gente frisar isso daí. Então, assim, o torcedor do São Paulo está extremamente descrente. Eu já vi gente escrevendo que vai ser saco de pancada. Eu já vi gente escrevendo que é o grupo da morte, porque vai matar o torcedor do São Paulo do coração. Eu já vi um monte de coisas, eu já acompanhei aí durante o dia uma série de coisas, de críticas, de brincadeiras, essa parte toda. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu confio demais no São Paulo. E quando eu falo eu confiar no São Paulo, eu confio na camisa, eu confio na história, eu confio nas conquistas, eu confio nos grandes jogadores que vestiram a camisa do São Paulo. Esses caras que estão aí, eles estão tendo uma oportunidade quase que única de entrar para a história do São Paulo. É isso que eu costumo dizer, é isso que eu falei agora há pouco, com relação àquela situação que se eu fosse o Fernando Diniz, eu perguntaria para cada jogador, né? Você quer entrar para a história do São Paulo? Eu quero, Diniz, claro que eu quero, eu estou aqui vestindo uma camisa de um time grande, para mim é uma realização, blá, 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 aquela coisa toda. Muito bem. O que você vai fazer, né, para entrar para a história do São Paulo? Essa é a grande pergunta. De que maneira você vai se empenhar, de que maneira você vai ser determinado, de que maneira você vai ser focado, de que maneira você vai tratar os 90 minutos de uma partida, sem se esconder, sem dar aquele migué, né, sem perder a bola e ficar reclamando com o juiz, sem ficar reclamando do companheiro que errou, fazendo mãozinha pro alto. De que maneira o jogador do São Paulo vai poder entregar aquilo que a gente realmente necessita, sem ficar no blá blá blá, sem ficar no mimimi. Inclusive eu reuniria os jogadores e falaria o seguinte: gente, rede social é só se a gente ganhar alguma coisa. Se não ganhar nada, esquecem a rede social.
esquece o blá, esquece, na próxima partida a gente melhora, esquece tudo isso daí, porque isso daí não vai levar o São Paulo novamente a nada. Então nós teríamos que ter um pacto, fechar o ano com muita seriedade, né? Fechar esse pacto com muita seriedade, para poder tirar esse compromisso de cada um dos jogadores. Rony, isso é utopia, você podem chamar do que for, não me interessa. O que eu acho importante é que a gente tenha isso determinado. O ano não pode começar igual os outros começaram, de uma forma ou de outra. Então precisa estar muito claro isso, né? Precisa ter esse pacto de que o São Paulo vem com tudo para 2020, não importa se os adversários estão fortes, não importa se os nossos últimos anos foram terríveis, não importa absolutamente nada. É zerar a máquina e começar a trabalhar de alguma maneira esse diferencial, essa maneira de você se colocar à disposição da instituição e entregar para a instituição aquilo que ela realmente merece. Portanto, eu vou ser muito claro com vocês. River Plate é briga de cachorro grande com o São Paulo. Ah, Rony, mas o São Paulo... Escuta uma coisa, para quem perdeu a vaga para o Defensa e Justiça, para o Tadieres, para o Colón, né, que já passou todos os vexames possíveis de serem passados, o São Paulo é uma grande camisa, o São Paulo tem peso, o Morumbi vai estar lotado e o River Plate tem que também temer o São Paulo, né? Então, basicamente, é isso. É um River Plate que temos São Paulo, é uma LDU lá em Quito que temos São Paulo, e a gente sabe das dificuldades que são jogar lá em Quito, e que eles tenham as mesmas dificuldades de jogar aqui no Morumbi. E a novidade do grupo, o tal do binacional, que eu não imagino, né, nunca ouvi falar, na verdade, confesso a vocês, nunca tinha ouvido falar nesse binacional. O problema é jogar lá perto do lado do lago Titicaca, acima de 4.000 metros de altitude. Meu pai do céu, imagina se o time entrar fralda cheia, imagina se o time entrar sonolento. Aí, né? Aí a gente não vai conseguir jogar mesmo. O São Paulo tem, pelo que eu estava vendo na tabela, e se eu tiver aqui equivocado, vocês por favor me falem, o São Paulo joga lá no Peru a primeira partida, a quase 5.000 metros de altitude, um dos lugares mais altos do planeta, eu digo habitável, né? Você depois, o São Paulo vem e pega a LDU e River Plate no Morumbi. Suponha que o São Paulo faça 3 pontos na altitude. Suponha que o São Paulo ganhe os 2 jogos no Morumbi. O São Paulo vai a 9 pontos e praticamente garante a sua classificação. Ah, Rony, como você é otimista. Ah, Rony, como você... A gente pode falar o que quiser. Eu falo realmente do tamanho do São Paulo. Eu exijo que o elenco, que a comissão técnica, que a diretoria do São Paulo se comportem e se portem do tamanho que tem a instituição São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo Futebol Clube numa Libertadores não vem para brincadeira. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Então a gente espera demais desse elenco do São Paulo. Eu tenho muita confiança na camisa do São Paulo. O elenco ainda não me deu motivo para ter confiança nesse elenco e é por isso que eu estou propondo esse pacto. Eu estou propondo, de alguma maneira, que exista algo determinante nesse começo de trabalho, vamos chamar de começo de trabalho do Diniz, para a gente poder atingir os objetivos que nós necessitamos atingir em 2020. Sim, o elenco tem pontos falhos, o elenco tem pontos fracos, mas não é o pior elenco desse país. Está longe de ser o pior elenco desse país. Eu digo sempre que terminamos em 6º campeonato, quer dizer que existem 14 times piores do que o São Paulo Futebol Clube. Muito bem. Então, se nós somos o 6º elenco pela classificação do país, a gente pode produzir muito mais, porque o futebolzinho que nós jogamos para nos colocar em 6º lugar, nos permite que a gente possa produzir muito mais do que nós assistimos nesse último ano e nesses últimos anos, a bem da verdade. Portanto, estamos na Libertadores, eu estou bastante confiante com relação ao São Paulo que eu vou ver na Libertadores. Já tem gente que já está pessimista ou realista, enfim, né? Já tem gente que já está com o pé na frente e um atrás, extremamente preocupado com o que vai acontecer. Eu também fico. Só que eu não admito outra coisa que não seja um comportamento de campeão, um comportamento de camisa vencedora, como aqui o São Paulo Futebol Clube tem, a camisa gloriosa, a camisa que entorta o varal, né? E uma das mais bonitas camisas do planeta.
Então, é esse tipo de esperança que eu tenho, uma esperança sólida, embasada, com conteúdo. É sempre importante a gente falar disso, para que a gente possa, de alguma maneira, entregar para a coletividade são paulina os resultados que a gente espera aí há tanto tempo e que a gente espera que possa acontecer agora em 2020. Chega de quarta-feira, né? Chega do sofá da sala ser arquibancada de São Paulino às quartas-feiras, que é o que eu comentava aí nos últimos anos. Chegava quarta-feira, a gente ia pro sofá para ficar secando os outros, a bem da verdade. Hoje não. Hoje nós vamos para a arquibancada do Morumbi, vamos para o Morumbi para poder apoiar, para poder gritar, para poder fazer a festa com a vitória do São Paulo nessas grandes partidas que o São Paulo vai ter no Morumbi, LDU e River Plate. E vamos indo passo a passo. O mais importante de tudo isso é ir o passo a passo, é ir concentrado, é ir focado na classificação do São Paulo. Claro que paralelo a isso vai ter Campeonato Paulista, claro que vai ter um monte de coisa acontecendo na vida do São Paulo em 2020. A gente quer ficar muito mais tranquilo ao ver o nosso time, a gente não quer ficar comendo os dedos até o final de cada jogo. O que a gente quer é a entrega, a determinação e tudo aquilo que quem veste a camisa do São Paulo tem que entregar para a sua coletividade. Essa é a esperança que eu tenho. Afinal de contas, nós somos o clube da fé, afinal de contas a gente vai acreditar, mesmo nas situações mais difíceis, como são essas que nós temos vivido ultimamente. Eu sinceramente eu não gostaria de abrir página aqui para poder falar do caso Jean, né? Porque hoje, durante o dia, até comentei com alguns amigos, é interessante, né? A hora que nós tínhamos que estar discutindo os grupos, quem o São Paulo pega, como é que vai ser aquela coisa, nós estávamos falando do goleiro Jean, nós estávamos falando do Arboleda vestindo a camisa do outro time. Rapaz do céu, a gente não consegue ter folga nem nas férias, a cabeça do São Paulino consegue ficar em ordem, ficar mais tranquilo. Porque sempre tem um escândalo, sempre tem uma confusão, né? Sempre tem alguma coisa do São Paulo, ou na página policial, ou na página de fofoca. É impressionante como a gente alimenta, obviamente, isso durante o dia, conversa. O Arboleda ficou muito claro, né? Além de ser extremamente mal assessorado, como diz o meu amigo, o meu irmão Fernando Benincasa, o cara já não tem muito parafuso. Quando ele é mal assessorado, então, você imagina o que vira. O cara me aparece com a camisa do outro time, numa situação extremamente desagradável, desnecessária. Fosse num outro patamar, numa outra dimensão, a gente assimilaria. Até se o São Paulo estivesse ganhando tudo, a gente daria risada. Mas não é o momento do jogador fazer uma coisa dessa, por mais idiota e simples, entre aspas, que possa ser. Não é legal fazer isso, e o Arboleda queimou o pouco de filme que ele tinha conquistado com a torcida do São Paulo nesse ano, que fez um excelente Campeonato Brasileiro, que fez uma excelente temporada. O caso do Jean é um caso particular, é um caso de família, não vou nem entrar em questão, apesar de ter envolvido o nome do São Paulo Futebol Clube, o pessoal adora esses escândalos do São Paulo, e o São Paulo dá motivo. Não o São Paulo instituição, mas sim o São Paulo elenco. Infelizmente, é o que nós temos para hoje, mas eu não vou ficar tocando nesse assunto, porque eu vim aqui para falar de Libertadores da América, eu vim aqui para falar de um 2020 diferente para a torcida do São Paulo, para a coletividade tricolor desse planeta todo. Legal, gente? Cenário improvisado hoje, mas o recado dado para vocês, pedindo aos amigos que não se inscreveram ainda, a gentileza da inscrição, o toque lá no sininho para receber o vídeo, e a gente vai falando durante a semana com vocês sobre as novidades do São Paulo Futebol Clube para esse novo ano. Legal, pessoal? Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.